Boa noite de salvação em Cristo Jesus. Vamos compartilhar uma palavra da parte do Senhor que se encontra em Romanos 10, a partir do versículo 5 ao 17. Amém? Na minha Bíblia tem o título assim: Diferença entre a justificação pela fé, pela lei e pela fé. Amém? Ora, Moisés descreve a justiça e pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, tomar a trazer dentre os mortos a Cristo. Ou quem mais que ela diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos. A saber-se que com a tua boca confessares o Senhor Jesus em teu coração e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justificação e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas, alegre novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a nossa meditação, que diz assim: talvez Romanos 10, 17, que é o último versículo que acabamos de ler, é o verso bíblico mais importante para a compreensão do que significa cristianismo. Se juntarmos estas palavras a outros pensamentos sobre a importância da fé, como sem fé é impossível agradar a Deus, que está em Hebreus 6, 11, 6. Para que Cristo habite pela fé em vosso coração, que está em Efésios 3, 17. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Está em Efésios 2, 8. Perceberemos que ter fé é o fundamental para a nossa salvação. O que é fé? Né? Muitos perguntam, fazem essas perguntas: o que é fé? Como podemos desenvolvê-la de modo de transportar montanhas, como está escrito em Mateus 17, 20? Sempre que nos deparamos em alguma situação difícil da vida, o conselho mais ouvido no mundo cristão é: tenha fé, irmã, tenha fé que isso vai passar. É assim mesmo. Você já ouviu isso um montão de vezes, não é verdade? E, nossa, como? Como eu já falei também.
Ouvir ou dizer isso não produz homens e mulheres de grande fé. Deus nos diz de onde vem a fé e como desenvolvê-la. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não é simplesmente acreditar em Deus, acreditar que Ele existe, acreditar que Ele veio na pessoa de Jesus para morrer por nós, ou acreditar Ele seja um Deus todo-poderoso e Ele o é. Fé é entregar nas mãos de Deus os problemas para os quais não encontramos soluções humanas, certamente, e pôr a cabeça no travesseiro sem perder o sono. A melhor definição de fé é confiança em Deus. Não é possível confiar numa pessoa sem conhecê-la. Se não a conhecemos intimamente, somos loucos se nelas confiarmos. Não existe a possibilidade de estabelecer uma relação de confiança sem passarmos um tempo juntos. Por isso que nós temos que conhecer a pessoa de Jesus, né? Através da sua palavra, para que a nossa fé seja avivada, seja transformada, seja latente, né? Seja viva. Se não passarmos tempo com Jesus, conhecendo pelo estudo da Bíblia, jamais iremos desenvolver a nossa fé. Quando lemos a Bíblia, a nossa mente e o nosso coração se abrem por uma porção de razões, de modo que a confiança de Deus se fortaleça cada vez mais. Amém? Estão entendendo? O estudo da Bíblia aumenta-nos a capacidade de decisão e eficácia de ação, revelando-nos o caminho que conduz à vida. E Ele quem nos habilita a ver que Deus não deixa de cumprir as suas promessas e nunca abandona um amigo fiel. Ao vermos como Ele conduziu os negócios e a vida dos homens da antiguidade, passamos a acreditar que o mesmo se pode dar conosco. O estudo da Bíblia nos põe em contato com os grandes homens e mulheres de fé do passado e também com a pessoa de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Através deste contato, verificamos estar crescendo a nossa confiança em Deus. Isto é tão natural, tão simples, basta tão somente abrir o seu coração, a sua mente, ao entendimento para receber esta palavra de salvação, esta palavra que liberta. Isto é tão natural como o nascer do sol se sucede à noite. Tome tempo para ouvir a palavra de Deus. Escute a sua voz mansa e delicada e você vai perceber que a sua confiança em Deus vai crescer dia após dia, que isso vai se tornar um hábito. Você ler a Bíblia, você orar, você querer ter este encontro todos os dias com a pessoa de Jesus. Pois comigo é assim, eu desperto pela manhã, mesmo que eu não tenha uma noite boa, uma boa noite de sono, mas eu tenho que levantar e vir conversar com meu amigo, mais fiel que é Jesus Cristo, desabafar com ele, contar das minhas expectativas, falar dos meus sonhos, falar dos meus projetos e orar, interceder, né, pelos meus irmãos, pela igreja, por aqueles que estão enfermos, que pedem oração e até mesmo pela nossa nação. Porque na Bíblia aqui está escrito, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Porque quando o povo estava no cativeiro,
A ordem era que eles perseverassem em oração para que eles se saíssem bem, né, naquele período de cativeiro, para que tudo se sucedesse bem, né? Onde, quando o governo, né, que está regendo, que está governando, se ele faz um bom governo, todos receberão o seu galardão, né? Porque não vai ter desemprego, não vai ter crise, problemas irão surgir, mas logo virão as soluções. Por isso que nós temos que orar pelo Brasil, pelas autoridades constituídas, né? Pelas autoridades que nos regem, né? Porque a autoridade começa dentro da nossa casa, através dos nossos pais, quando nós éramos criança, e na fase adulta, quando nós constituímos família, nós somos autoridade também perante os nossos filhos, né? É o ciclo da vida que continua. Então, nós devemos orar até pelos nossos antepassados, né? Para que aquilo que não foi bem não se repita, né? Na nossa geração futura, que tudo corra bem. Mas para que isso, né? Quando nós estamos ligados, antenados, alicerçados, né? Nesta palavra, que a palavra de Deus é como uma bússola, né? Uma bússola guia, um transatlântico que é enorme, né? O timoleiro, né? O capitão do navio, né? Ele é guiado por aquela bússola, né? Um objeto pequeno, né? E por que que nós não permitimos, né? Que Jesus, quando nós nos permitimos que Jesus guie a nossa vida, é como uma bússola, ele é uma bússola que vai nos guiar através da sua palavra, que vai nos orientar, vai abrir a nossa mente ao entendimento, para que nós sejamos bem-sucedidos nesta terra e aonde nós estivermos, em qualquer lugar, se estivermos no Japão, né, em Portugal, na Espanha, seja qual for o lugar. Né, se você estiver ligado a essa palavra, alicerçado, né, alimentado por ela, você vai se dar bem em qualquer lugar. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, medite, né? Essa palavra se encontra no livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 5. Amém? Uma boa noite. Jesus abençoe a cada um de vocês. Tá bom? Dá um likezinho, compartilha. Amém? Para que o Senhor venha abrir o meu entendimento, me dar inspiração para estar compartilhando mais da palavra dele com os amigos. Amém? Glória a Deus.